Corte desse final, você pode dizer que o São Paulo fez um bom jogo. Foi um péssimo jogo do São Paulo. Primeiro tempo muito ruim do São Paulo, né? Foi completamente dominado pelo Bahia, que teve quase 80% de posse de bola. Então o São Paulo mal ficava com a bola. Ainda teve uma única chance com o Rian, o passe do Luciano, mas ele finalizou para fora. Mas foi só isso no primeiro tempo. Então o Bahia já merecia, né? Tá na frente no placar no primeiro tempo. No segundo tempo chegou aos seus 2 gols. E aí quando o jogo parecia controlado, o São Paulo até começou a reagir um pouco mais. Aí tentou buscar mais o jogo, tentou pressionar mais no campo de ataque para tentar empatar. Fez 2-1, não conseguiu. Um jogo ruim do São Paulo, lembrando, o Zubeldia não estava de novo no banco de reservas e o Cubeiras vai acumulando derrotas, o Max Cubeiras, o auxiliar dele, toda vez que está na beira do campo não vence, tem uma única vitória e só derrotas, não venceu quase nada quando está na beira do campo. O São Paulo se aproxima perigosamente da zona do rebaixamento e essa é a questão. Muitos empates, se você passa a ganhar, é bom. Se você passa a perder, como está acontecendo com o São Paulo agora, aí é perigo. É luz laranja acionada. Voltando um pouquinho ao jogo, de novo, o São Paulo fez um jogo muito ruim. Alguns jogadores muito abaixo, o Wendel abaixo, o Pablo Maia abaixo, melhorou um pouco no segundo tempo, mas muito abaixo. Se salvou o Luciano, que lutou o quanto pôde, e o Arboleda, que se salvou também ali, salvou o São Paulo muitas vezes do ponto de vista defensivo. E o Rafael. De resto, jogo muito ruim do São Paulo. Salve, salve rapaziada do nosso canal! Antes de irmos para a próxima informação, deixa eu te dar uma boa notícia. Se você estar precisando melhorar o seu desempenho na hora H, se sente envergonhado por não satisfazer a sua parceira, não sabe a quem recorrer e não confia nas fórmulas arriscadas à sua saúde vendidas em farmácias, conheça o Tadala Natural. Composto com uma fórmula 100% natural, ele vai trazer de volta a sua segurança e viralidade na hora H em poucas horas. Clique no link que está na descrição do vídeo ou no primeiro comentário afixado e garanta agora o seu com direito a frete grátis para todo o Brasil. Eu queria começar essa análise pós-jogo com uma sugestão para a diretoria do São Paulo. Vocês têm duas opções. Ou manda o Zubeldia embora, ou começa a multar ele, uma multa forte, no salário do Zubeldia cada vez que ele tomar um amarelo. Porque é inaceitável, me desculpa. Eu até gosto do perfil enérgico, de ser um cara que vai comemorar com os jogadores, que bate no peito, defende a camisa do time. Mas é inaceitável a quantidade de cartões e a quantidade de vezes que esse cara já prejudicou o São Paulo, não estando na beira do campo. É mais uma partida que o péssimo auxiliar, cara. O cara que é inimigo da vitória. Para ver o retrospecto desse Maxi Cubeiras, cara, na beira do campo treinando o São Paulo. Uma vergonha. Uma vergonha. E o senhor Zubeldia, adivinha? Não vai estar também defendendo o São Paulo numas oitavas de final de Libertadores. Não vai ser ele, cara, porque ele tomou amarelo na fase de grupos. Então uma vergonha gigantesca, cara, o Zubeldia ficar tomando cartão. Então diretoria do São Paulo Futebol Clube, são duas opções. Ou começa a multar ele cada vez que ele for suspenso, ou cada vez que ele tomar um cartão pra prender de vez, ou vocês mandam embora e contratam um treinador pra estar nas oitavas de final de Libertadores. Porque vai ser sofrido umas oitavas de final de Libertadores, que o São Paulo vai jogar o primeiro jogo fora de casa com esse Maxi Cubeiras, esse auxiliar, treinador, sei lá que é, na beira do campo. Não dá, esse sei lá é porque o cara na beira do campo o São Paulo não consegue ganhar. E me desculpa, é o questionamento que eu faço. Outro questionamento aqui. Ah, mas o Bahia é um grande time, Sgarbi. Pô, pega leve, o Bahia contratou muitos jogadores. Claro, não tô desmerecendo, o Bahia tem uma grande gestão e tem um grande treinador, que se chama Rogério Ceni. Só que vamos lá, o Bahia nos últimos 7 jogos, sabe quantas vitórias tinha? Sabe quantas derrotas tinha, aliás? 5 derrotas nos últimos 7 jogos. 5 derrotas nos últimos 7 jogos. Era um Bahia impossível de São Paulo ganhar, que o São Paulo teria que entrar em campo defensivo, sem praticamente atacar? Era esse Bahia? Na minha opinião, não. Mais um questionamento aqui. Será que o trabalho do Zubeldia é realmente bom? Eu me questiono às vezes. Claro que a gente brinca no jogo aberto, enfim, eu sou um cara crítico lá no jogo aberto em relação ao Zubeldia. Às vezes brincar, o São Paulo ganha Zoa Lover. É um programa que tem um jeito mais contraído, que eu gosto muito, né, cara? Tem que ter a brincadeira. Só que vamos pensar, o São Paulo pegou um time ridículo do Paraguai, um time ridículo do Peru e um time ridículo da Argentina. Na Copa do Brasil pegou o Náutico, que tá na Série C. Numa situação difícil, na Série C. No Campeonato Brasileiro, quando o São Paulo realmente pega time de elite, o São Paulo não consegue ganhar, não consegue desempenhar, não consegue fazer nada. Só conseguiu ganhar do Santos, que tava numa fase, meu Deus do céu, e do Grêmio também, com aquele pênalti pra mim bem discutível no final. Será que o trabalho do Zubeldia é realmente bom no São Paulo? Eu faço esse questionamento. Defensores, assim, aqueles defensores do Zubeldia. Eu até acho que o São Paulo sabe jogar Libertadores com o Zubeldia, sem sofrer fora de casa ali, fazer um jogo, eu até acho isso. Só que será que o trabalho é bom? Será que agora quando pegar pauleira, pegar uns times assim, ó, difíceis,
nas oitavas, nas quartas, nas semis, o São Paulo vai conseguir jogar bola? É um questionamento importante. É importante porque vai ter uma parada agora. Será que o trabalho é realmente bom? Eu me questiono isso. Agora sobre diretoria de São Paulo. Vocês fizeram a negociação, na minha opinião, mais ridícula da história de São Paulo. Mais ridícula. Me desculpa, o Belmonte, por exemplo, quer ser presidente no que vem de São Paulo. Pelo amor de Deus, cara. Vocês negociaram o Wendel veio pro São Paulo e vocês mandaram de graça, entre aspas, né, o William Gomes, que foi por 9 milhões de euros, uma jovem promessa aqui, claro, e o Moreira, que foi de graça pro Porto. Pro Wendel chegar no São Paulo. Tudo isso, toda essa negociação, foi pro Wendel chegar mais cedo no São Paulo. E é o meu questionamento, valeu a pena? O Wendel que, desculpa, todos os jogos que ele jogou pelo São Paulo, ele foi muito mal. Valeu a pena? Questionamento que eu faço. Valeu a pena? O Cedric, que eu já falei algumas vezes que foi uma grata surpresa do São Paulo, na minha opinião. Tava bem em alguns jogos. Olha o cara hoje marcando. Então, diretoria de São Paulo, ó, na janela, o básico, que se vocês entenderem um pouquinho de futebol, vocês vão saber, cara. E eu não tô falando aqui como torcedor, tô falando como alguém que assistiu o jogo hoje, assistiu o jogo contra o Mirassol, assistiu os últimos jogos, e um torcedor também que se preocupa com o São Paulo. Cara, contrata um lateral direito, obrigação, já que o Igor Vinícius não deve ficar. Contrata um lateral direito, contrata um centroavante pra ser o cara do centroavante de São Paulo. E aí Rian e André disputam ali posição pra ver quem vai ser o reserva. Porque o Rian, na minha opinião, ele cria mais que o André, né? É um cara de mais mobilidade. O André no São Paulo fez 11 gols, mas se a gente for pegar o retrospecto desses gols também, não foram 11 gols contra, nossa, grandes times. Só que é um cara que tá ali sendo importante fazendo gols, claro. Não vou desmerecer isso nunca, pelo amor de Deus. Só que, ó, contrata esses jogadores, contrata um volante pro São Paulo, importante. Na janela tem que contratar, mas não tem dinheiro, mas isso aqui. Cara, o São Paulo corre grande risco. O São Paulo tem grande chance de cair pra Série B do Brasileiro. Sabe por que eu falo isso? Porque jogadores, comissão técnica, a diretoria não estão levando a sério o brasileiro. Não estão levando a sério. São Paulo tá 3 pontos da zona com jogo a mais, tá? Da zona de rebaixamento. Uma vergonha a campanha de São Paulo no brasileiro. E aí eu quero ver diretoria, treinador e elenco de São Paulo. Se cair numa Libertadores, tem grande chance. A Libertadores só ganha um. E desculpa, hoje tem Flamengo, tem Botafogo, tem Palmeiras que estão muito à frente de São Paulo. Esses 3 times estão muito à frente de São Paulo. Claro que ali mata-mata pode acontecer de São Paulo ganhar. Só que esses times estão à frente. Se não ganha Libertadores, se não ganha a Copa do Brasil, vai ser mais uma temporada sofrendo na zona de rebaixamento do brasileiro. Então me desculpa. Máximo respeito ao Bahia, que fez um grande jogo hoje. William José é importante, cara, o cara do Bahia. Rogério Ceni, o grande treinador. Só que vai além do jogo, tá? Vai além do jogo, porque a campanha do São Paulo no Campeonato Brasileiro é uma vergonha. Uma vergonha gigantesca, tá bom, galera? Meu pós-jogo aqui, que é um pouco mais curto normalmente. Se eu pudesse destacar alguém do time, seria o Luciano, eu acho, né? O Luciano que ali criou algumas jogadas, quase criou um gol ali pro Rian no começo, fez o gol. E é isso, cara. De negativo eu vou falar o time todo praticamente, cara. Principalmente ali as laterais de São Paulo, Cedric e Wendel. Pelo amor de Deus. Lembrando que meu canal é oferecimento no The Odds KTO. Eu palpitei PSG campeão e empate do São Paulo. São Paulo perdeu o jogo, né? Então não bateu. Mas tamo junto, sempre com muita responsa, hein, galera. Você pode fazer ali seus palpites, participar da Liga do Milhão, que é uma liga muito bacana ali, tá? Que você que é bom de palpite pode pontuar e ganhar vários prêmios bacanas. Vamos ser justos, claros. O São Paulo, apesar de ter feito o gol, né, com a batida de pênalti, mais ou menos lá do Luciano, mas entrou, em cima do Lucas Ferreira. Apesar desse pênalti, o São Paulo não fez nada para justificar pelo menos um ponto aqui em Salvador. O time no primeiro tempo foi praticamente dominado pelo Bahia e só não fez gol por causa dos erros de ataque e também do Rafael. Foi muito bem, Rafael, mais uma vez salvando a gente no primeiro tempo. Algumas estilingadas para o Rian Francisco, alguns chutes, mas pouquíssima coisa no primeiro tempo. Na verdade, o intervalo já era para o São Paulo estar perdendo. Essa é a minha visão. Aí veio a segunda etapa, o São Paulo começou melhor do que no primeiro tempo. Começou ensaiando aí um contra, né? Só estava jogando Bahia e o São Paulo começou a jogar. Mas aí o Cedric, uma falha do Cedric e depois uma falha no final, né? No gol do William José, uma falha do Wendel. E aí a casa começou a desandar, né? 1-0 pro Bahia, a torcida do Bahia é uma torcida forte, é uma torcida presente, o estádio ajuda muito, a cobertura, ela rebate o som todo para dentro do estádio. É por isso que eu defendo uma cobertura no Morumbi. Se for fazer reforma, faz a cobertura. Mas aí o caldo desandou, né?
O São Paulo até tentou, né? Foram saindo jogadores, entrando outros. O Luca entrou, né? Com problema no pé, mas entrou. Entrou também o Ferrarese no lugar do Cédric. Colocou o Henrique, que eu acho bom jogador também. Teve poucos minutos aí, o Luca teve poucos minutos. Mas mesmo assim, é o que eu falei para vocês, o São Paulo não mereceu nenhum ponto aqui. Né? O Bahia mereceu, jogou mais. Até teve um sufoco no final do São Paulo, mas nada que merecesse aí o empate. Quiçá a vitória, né? Gostei muito do Rafael. O Rafael, mais uma vez, muito bem no jogo. O resto, para mim, nota no máximo 6. Aí. E principalmente o nosso treinador, né? Hoje não teve ele, mas ele é que comanda. Né? Ele que define a estratégia, não é o auxiliar que define a estratégia. O auxiliar, no máximo, ele troca os jogadores porque ele tá vendo lá de dentro do campo, mas acho que até o Zubeldia que troca no segundo tempo e define as trocas. Nosso treinador tem que dar muito mais pro São Paulo do que deu até agora. Muito mais, mas muito mais. Tá insuficiente o São Paulo. E para finalizar, esse jogo era um jogo meio que perdido até em tabela. Sabe quando você faz aquela tabela antes? É um jogo que já prevê a derrota, né? Ponto é lucro aqui em Salvador. Mas assim, agora o São Paulo tem que fazer a lição de casa, vencer o Vasco, que aliás está jogando, né, contra o Red Bull Bragantino. Nem vou saber o resultado, mas tem que vencer o Vasco em casa. E aí, 12 dias de descanso, que ainda vale para as férias, né? Porque a gente não tem férias entre dezembro e janeiro, é pouquíssimas férias. O campeonato termina agora no fim de dezembro. E aí vai ter que dar os dias de férias aí agora, quando termina a parada da Copa. E recuperar os jogadores. O São Paulo precisa de recuperação de jogador. Porque se a diretoria não tirar o Zubeldia, não trocar o Zubeldia, nem sei se poderia trocar, nem sei quem é que tá aí no mercado para ser trocado, entendeu? Eu achava que ia ser o Vojvoda, mas o Vojvoda avançou na Libertadores. O Vojvoda poderia estar no mercado agora, porque poderia ter sido desclassificado, vai jogar com o Flamengo agora. Mas assim, gente que tá agora fora, mas se for para trocar, tem que trocar agora. E principalmente recuperar o Lucas, recuperar o Oscar, recuperar o Marcos Antônio, que fez muita falta. O Pablo não entrou bem, não tá bem. Porque Júlio Casares estava na Alemanha neste sábado e não esteve presente com a delegação que esteve em Salvador no último sábado, onde o São Paulo acabou sendo derrotado pelo Bahia por 2-1. A gente foi conversar com o pessoal de São Paulo e a gente traz a informação de que a presença do Casares lá se deu muito por conta também da presença do Marinakis, o grego Evangelos Marinakis, que está negociando a parceria com o São Paulo para a Cotia, e ele estava lá, o Casares também foi, e aí eles tiveram uma conversa pessoalmente ali para tratar dos últimos detalhes aí dessa parceria. Já estão em minutas de contrato, já estão conversando ali em estágio final. Essa parceria vai acontecer ainda em 2025 e tem tudo para, quem sabe, até fazer com que o São Paulo seja o maior revelador de categorias de base da América Latina. Então essa seria a justificativa oficial do São Paulo para que o presidente Júlio Casares estivesse lá na Alemanha. Ele não publicou nada em suas redes sociais, né? Inclusive foi pessoal na live de pós-jogo que a gente fez aqui logo após a derrota, logo após o apito final, falaram nos comentários, né? O Casares estava na Alemanha, o Casares estava na Alemanha. E aí a gente foi checar essa informação, porque a gente não tinha achado nada na rede social do presidente, e aí o São Paulo nos traz que foi por conta disso, por conta dessa negociação, também para fazer network. Lá estavam os principais dirigentes, todos estavam na final da UEFA Champions League, então com a premissa de conversar pessoalmente com o Marinakis e também fazer novos contatos ali na Europa com outros presidentes de federações, de confederações, de clubes também, ali estava o presidente Júlio Casares, então essa é a justificativa oficial, combinado? Pra gente continuar, tô
Tô meio resfriado aqui, coisa não tá bem, tá? Tô aqui com a minha colinha, tô sem óculos, tá difícil. Bora trazer uma informação importante. O São Paulo, desde 2023, tem um retrospecto fora de casa no Brasileirão que é preocupante. E diz muito também porque não foi só um treinador. A gente tem as questões do trabalho do Zubeldia, eu tenho minhas críticas, você tem a sua, só que acho que a gente pode abranger um pouco mais a crítica, não deixar só restrita à comissão técnica. É importante trazer que na gestão de Júlio Casares o São Paulo não faz bons campeonatos. A exceção foi o último, onde o São Paulo conquistou o 6º lugar, que foi a melhor posição na tabela nessa gestão Casares. Casares assume em 2000 o Brasileirão de 2020, né, pegando ali o resquício de 2021, e o São Paulo tem aquela derrocada com o Fernando Diniz. 2021, 2022 e 2023 o São Paulo passou longe até de terminar perto ali da zona de classificação para Libertadores. E aí em 2024 assim consegue. Aí eu tô com uns números aqui importantes sobre isso. O São Paulo eles têm somente 5 vitórias, aliás, 6 vitórias fora de casa no Campeonato Brasileiro desde 2023. São 43 jogos disputados. Isso explica muito esse aproveitamento do São Paulo, né? Porque é difícil você conseguir competir e fazer bons campeonatos com esse aproveitamento. São 43 jogos disputados no Campeonato Brasileiro desde 2023 em partidas fora de casa. E o São Paulo, nos últimos 3 anos, conquistou apenas 6 vitórias como visitante, o que explica, talvez, esse desempenho nos campeonatos brasileiros nessa gestão Casares, que nas Copas consegue ser competitivo, consegue chegar até longe, né? Sul-Americana chegou numa final, na outra chegou nas quartas, na Copa do Brasil chegou em semi, chegou em final, né? Foi campeão, em Paulistão também tá sempre chegando ali no mata-mata, mas realmente, quando se trata de Campeonato Brasileiro, principalmente pela campanha fora de casa, o São Paulo tem esse dado alarmante. Pra gente continuar, só um recado antes, seja membro do canal, tem conteúdos exclusivos, tem grupo comigo no WhatsApp 24 horas por dia pra gente bater um papo, eu te trazer informações exclusivas lá para os membros, né, falando sobre escalação, sobre várias coisas, a gente traz com exclusividade lá para os membros do canal, também tem informações que eu nem falo aqui no vídeo no YouTube, mas falo bastante lá para o pessoal dos membros. Tem vídeos exclusivos também, sai vídeo todo dia, meio-dia para os membros do canal. Enfim, tem Liga no Cartola, Discord, tem muita coisa, dá uma conferida dos benefícios. Marquinhos deve ser comprado oficialmente pelo Cruzeiro e vai render uma boa grana ao São Paulo. Uma boa grana, acho que eu forcei, mas uma grana interessante. O Marquinhos, ele estava vinculado ao Arsenal, né? Ele até saiu do São Paulo em 2021, naquela confusão, né? Explicando rapidamente, na gestão Leco, o São Paulo renovou o contrato do Marquinhos por 5 temporadas quando ele era menor de idade, o que isso não pode acontecer, vide o caso do Luca agora. O São Paulo renovou o contrato do Luca só por mais 3 anos porque ele ainda tem 17, ele ainda não completou 18. Então, legalmente, pela FIFA, esse contrato de 5 anos é irregular. E aí, no 3º ano de contrato, ele estava terminando o contrato, veio toda aquela confusão, poderia dar justiça. Aí, o que o São Paulo fez? Foi lá e vendeu o atleta pro Arsenal por 18 milhões, o que, né, comparado ao que ele valia na época, era um valor irrisório, até porque era um jogador que era bem promissor ali nas categorias de base do São Paulo, tinha acabado de se destacar lá contra o Racing Avejaneda e tudo mais. Ele foi vendido pro Arsenal, até fez pré-temporada lá, mas não permaneceu, foi emprestado pro Norwich e tudo, foi emprestado pro Fluminense na temporada passada e este ano ele foi emprestado pro Cruzeiro a pedido, indicação do Fernando Diniz, que era o técnico no início do ano. E aí ele continuou, o Leonardo Jardim também, né, gostou do atleta, e aí o Cruzeiro tá fechando ali a contratação em definitivo do Marquinhos, né, o contrato de 5 temporadas, já tá tudo mais acertado com o Arsenal, e o Cruzeiro conseguiu ali um parcelamento maior, que era o que tava dando um entrave ali nas tratativas. E aí o São Paulo tem 3% desses valores, desse valor, por conta do mecanismo de solidariedade da FIFA, né? Porque o Marquinhos, ele faz as categorias de base no São Paulo, o mecanismo de solidariedade, se eu não me engano, é dos 14 aos 23 anos. Esse período aqui equivale a 5% da transação. E aí, conforme ele for passando o maior tempo, aí vai pegando desses anos,
pega 5% e vai fatiando ali conforme os clubes onde ele foi passando. E aí, como ele passou a maior parte nas categorias de base do São Paulo, o São Paulo tem 3%, o que dará um valor de R$600 mil para o São Paulo Futebol Clube. Então será essa grana que o São Paulo vai conseguir embolsar por conta dessa negociação aí do Cruzeiro com o Marquinhos. Vai ser uma grana que poderá ajudar um pouquinho, né, pelo menos, nas finanças ali do São Paulo. Pra gente continuar, o zagueiro Tuta, revelado pelo São Paulo, tem boas possibilidades de ser negociado na próxima janela de transferências. O atleta chegou a ter sondagens recentemente, né? Ele até teve uma negociação com o Galatasaray, que ele poderia até ir jogar com o Gabriel Sara, reencontrar o Gabriel Sara lá na Turquia. Ele é um dos destaques do time, é um zagueiro ainda muito jovem e muito promissor. Ele até chegou a ter sondagens do futebol brasileiro, mas ele não pretende neste momento voltar ao futebol brasileiro. E seu staff, de acordo com a nossa apuração, tem contatos já do futebol europeu para uma possível transferência. Soube, tá, que algumas equipes do futebol europeu, do futebol inglês, que vão disputar competições europeias na próxima temporada, estão de olho na situação do zagueiro Tuta. Ainda não há uma clareza, até o staff está tentando dar uma avaliada com o Eintracht Frankfurt, que é o time do Tuta, quais seriam os valores ali para uma possível negociação. O Frankfurt, ele é um clube que gosta bastante do Tuta, mas como é um clube que está numa segunda prateleira do futebol alemão, não descarta totalmente aí uma possibilidade de negócio. Então, por conta disso, há uma possibilidade de uma negociação e com isso o São Paulo, que neste momento não tem mais nenhum percentual do atleta, tá? O São Paulo tinha ficado, se eu não me engano, com 15% e aí depois vendeu esses 15% para o Eintracht Frankfurt. Então hoje o São Paulo não tem nada, mas tem um percentual por conta do mecanismo de solidariedade da FIFA. Então é mais um jogador que pode render uma boa grana para o São Paulo na próxima janela de transferências e são os montes, né? Quem sabe o Casemiro pode acabar saindo do Manchester United, o Antony já se despediu do Betis e também pode ser vendido pelo mesmo clube. Tem ali, será o Beraldo? Acho que o Beraldo é mais difícil. Mas tem vários outros, o Gabriel Sara também, que recentemente foi falado no City. Enfim, são vários os jogadores que foram revelados nas categorias de base do São Paulo que podem aí render uma boa grana pro tricolor paulista. Combinado?